Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 3, que diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Beersheba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando um dia. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, disse ao Senhor. Ele disse: tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-se, coma. E Elias olhou em redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-te, come um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tens pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu, alimentou-se e lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus, e ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou um forte vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras soltavam-se do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a capa e saiu, e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido o Senhor com zelo, ó Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Somente até aqui. Hoje pela manhã eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou grandemente comigo no versículo 9, quando Deus diz para Elias: o que fazes aqui, Elias? Elias, quando ele passa por esse processo, ele tinha acabado de viver uma grande vitória com o Senhor. Ele tinha acabado de orar pedindo que o fogo descesse do céu e os profetas de Baal foram mortos. Ele tinha acabado de ver o sobrenatural do Senhor. Mas quando a ameaça contra a vida dele veio sobre ele, ele ficou com medo. E ele fugiu e ele tentou se esconder. Só que essa palavra ela vai nos mostrar que não há como nos esconder do Senhor. Ainda que Elias tivesse escolhido permanecer na caverna, ainda que Elias não tivesse ouvido a voz de Deus, não teria como ele ter se escondido do Senhor. E quando Deus fala para ele: o que fazes aí, Elias? Ele responde ao Senhor. E ele diz: Senhor, eu tenho servido o Senhor com tanto zelo, eu tenho dado o meu melhor, mas o seu povo, o povo de Israel, eles queimaram os seus altares, eles se prostraram a outros deuses, e os outros profetas já morreram, e agora tentam me matar. Elias, ele está passando por uma prova muito difícil. Ele está com a sua vida em risco, depois de ver muitos irmãos morrendo. Mas ainda assim, quando o Senhor o chama e fala: o que fazes aí, Elias? Ele responde o Senhor. E essa noite eu queria convidar você para responder ao Senhor: o que você está fazendo? Se o Senhor olhasse para você hoje e dissesse: o que fazes aí? Será que você teria forças para se levantar e dizer: Senhor, olha, eu estou vivendo assim, está acontecendo isso, isso e isso? Será que nós teríamos forças para chegar diante do Senhor e dizer: Deus,
olha, eu estou servindo o Senhor com o melhor de mim, mas está acontecendo tudo errado. A minha vida está uma bagunça e eu não sei o que vai acontecer, Senhor, eu estou com medo. Porque foi essa as palavras de Elias. Os meus irmãos morreram e agora tentam me matar. Mas ainda assim, ele se levantou e ele foi ver o Senhor. Ele foi responder ao Senhor. Então eu queria te convidar essa noite para você dobrar os seus joelhos e falar para o Senhor o que verdadeiramente está acontecendo aí. Como se o Senhor te perguntasse hoje: o que fazes aí? O que está acontecendo com você, filho? O Senhor, Ele sabe de todas as nossas situações, mas Ele quer ouvir essa noite dos nossos lábios o que precisamos, como estamos e o que tem nos afligido a nossa alma. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós nos encontramos diante da Tua presença, Deus. E Senhor, eu não sei como está o coração dos meus irmãos essa noite, Pai. Senhor, eu não sei o que tem afligido a alma dos seus filhos. Eu não sei o que tem tirado o sono e roubado a alegria deles. Mas eu sei que o Senhor está aqui essa noite para ouvir as nossas orações. O Senhor está aqui essa noite para receber a nossa adoração. O Senhor está aqui para perguntar para nós o que nós estamos fazendo, Deus. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, olha o estado das nossas almas, Senhor. Talvez nós temos entregado o nosso tudo diante de Ti, Senhor, mas ainda assim nós temos visto a nossa família em ruína, a nossa casa sendo depedrada, Senhor Jesus. Mas nós queremos Te dizer, Deus, que independente do que está acontecendo nos nossos lares, independente do que tem afligido a nossa alma, Deus, nós estamos aqui porque nós Te amamos. E nós queremos entregar uma adoração genuína e verdadeira diante de Ti, Deus. Senhor, nós queremos deixar da porta para fora tudo que tem nos afligido, Pai. Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dores, todos eles pertencem ao Senhor, Deus. E não é isso que vai nos roubar do lugar da adoração. Não é isso que vai nos fazer fugir da Tua presença, Senhor. Ainda que tenham irmãos aqui essa noite que estejam como Elias, dentro de uma caverna se escondendo, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus Pai, que o Senhor traga manifestar da Sua glória, para que eles sejam tocados, para que eles vejam a glória do Senhor e eles sintam a presença como eles nunca sentiram o Espírito Santo. Ainda que não seja no vento, no terremoto, Senhor Jesus, ainda que não seja com o fogo do céu, mas nós queremos Te pedir, Deus, mesmo que for num sussurro suave, nós queremos ouvir a Sua voz essa noite. Nós queremos ser tocados pela Tua presença, Deus. Nós queremos ver o sobrenatural aqui, Deus. Senhor, eu quero Te pedir, Pai, do íntimo do meu coração, Pai, derrama a Sua glória aqui essa noite, Deus. Senhor, nós não somos dignos da Tua presença. Nós não somos dignos da Tua glória, mas ainda assim, Senhor, eu quero clamar ao Senhor, Deus. Escuta a oração dos Seus filhos, Deus. Mesmo não merecendo, nós estamos aqui, Deus. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, mesmo, Senhor Jesus, cansados, fadigados, traumatizados, nós estamos aqui, Deus. Te pedindo, Deus, vem e faz mais uma vez. Traz mais uma vez o manifestar da Sua glória, Deus. Toca mais uma vez no íntimo do nosso coração, Senhor. Ainda que com poucas forças, nós queremos Te pedir, ó Deus. Como o Senhor já fez outras vezes, nós queremos ver a glória do Senhor sendo manifesta sobre essa casa. Como o Senhor já nos tocou outras vezes, nós desejamos, Senhor Jesus, sermos tocados pela presença, Senhor Jesus, que lança fora todo medo, que lança fora toda insegurança, que deixa de lado toda dor, toda culpa, todo trauma. É essa presença que nós viemos adorar, é essa graça que nós viemos buscar, ó Pai. Então traz o manifestar da Sua glória sobre essa casa, Espírito Santo. Ainda que com as nossas limitações nós queremos clamar, Senhor, faz de novo, Deus. Faz mais uma vez, Senhor Jesus. Nos encontra aqui essa noite como o Senhor nos encontrou pela primeira vez. Quando o Senhor nos achou presos nas nossas iniquidades, Senhor Jesus. Quando o Senhor nos viu no lamaçal do pecado e escolheu nos amar, Deus. Nos encontra aqui mais uma vez, Senhor. Senhor, nós Te clamamos, por favor, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós não somos merecedores, mas nós Te pedimos. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que
aquele que pede, aquele que busca, ele vai encontrar no Senhor, ó Deus. Então que o Senhor escute o nosso clamor, ó Deus, não nos deixe ser achados em Ti essa noite, Pai. Receba a adoração dos Seus filhos, Senhor Jesus. Ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que as palavras não saiam dos Seus lábios, eu quero declarar que o Senhor, Ele está ouvindo a sua oração. Ele veio aqui para recolher as suas lágrimas, para receber a sua adoração, ainda que com pouca força, ainda que triste no seu interior. O Senhor, Ele sonda os corações e Ele sabe do íntimo do homem. E Ele viu que mesmo com debilidades você escolheu estar aqui. Ele viu que mesmo fraco você escolheu o amar, você escolheu o servir. Ah, Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença aqui essa noite, Pai, que o Senhor possa nos levar a esse lugar de glória no Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos, Pai. Elevamos o Teu nome, Senhor. Rendemos o nosso coração a Ti, Senhor. E nós não temos dúvida que o Senhor está, Senhor, neste lugar, se movendo, Senhor, Pai, sobre cada coração neste lugar. Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Nós queremos entregar o nosso tudo ao Senhor. Nós viemos entregar, Senhor, Pai, o nosso coração grato, Senhor. Viemos entregar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor, Pai, nos concedeu, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade, Senhor, neste lugar, nessa noite. Toma o coração, Senhor, do Teu povo, Senhor, que adentrou por essas portas. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração do Teu povo e sabe da maneira que o Teu povo adentrou por essas portas. Deus, no nome do Teu Filho Jesus, vem de encontro, Senhor, vem tocar nessa noite, vem restaurar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, Pai, que o diabo destruiu, Senhor. Senhor, nós declaramos sobre este lugar, Senhor, a Tua glória, o Teu poder, Senhor, manifestando sobre este lugar, destronando toda a oposição do inferno. Senhor, nós cremos, Pai, numa noite, Senhor, de céus abertos, numa noite onde a Tua palavra encontrará lugar ao coração de cada família, cada pessoa que adentrou por essas portas será marcada por uma glória poderosa, pela uma presença sobrenatural. Senhor, nós elevamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor. O Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, Senhor, que será, Senhor, entoada neste lugar, seja para glorificar o Teu santo nome. Espírito Santo, vem nessa noite, Senhor, traz vida ao que adentrou morto, traz restauração, restitui, Senhor, em nome do Teu Filho. Nós cremos, Senhor, que a mão do Senhor está estendida sobre nós neste lugar, e nós rendemos o nosso coração totalmente grato, totalmente cheio de esperança naquilo que o Senhor já liberou em favor da Tua igreja. Espírito de Deus, Espírito Santo, fica à vontade nessa noite. O nosso coração é Teu, Senhor, o altar é Teu, Senhor. Fica à vontade, faz tudo novo, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre este lugar, vem destronar toda a mal do inferno. E nós declaramos, Pai, que esse povo, Senhor, não será mais escravo do medo. Nós declaramos que este lugar não será um lugar reconhecido como lugar miserável. Nós declaramos que neste lugar nascerá filhos para o Senhor. Espírito Santo, Espírito de Deus, Senhor, não retém no céu o que viemos buscar. Senhor, no nome do Teu Filho, vem sobre este lugar, vem marcar o Teu povo, vem destronar todo o cansaço, o que adentrou com o coração ferido. Eu declaro cura, o que adentrou, Senhor, com a mente cauterizada,
A tua palavra é poder para transformar, para libertar, Deus. Que se cumpra a tua palavra nessa noite, Pai, que nós possamos te adorar, Espírito Santo, com liberdade. O que adentrou pesado sairá deste lugar leve. O que adentrou confuso sairá deste lugar restaurado. É o que nós declaramos, Pai, uma noite de salvação. Deus, que haja libertação neste lugar. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos distancia da presença. Nos liberta, Senhor. Nos leva a este lugar aonde iremos queimar, aonde iremos transmitir a glória do Senhor. Faça a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nós te engrandecemos. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Não há outro como o Senhor, não há outro que se compare a ti. Oh, maravilhoso, não há outro, não há outro como meu Senhor. Nós te adoramos, não há outro, não há outro digno de glória e honra. Adore a Ele, adore. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu só preciso da palavra. Tua cruz é a demonstração. Sou visto por teu olhar. Tua cruz é a prova do quanto me ama. Oh, aleluia. Como é incrível, não consigo explicar como o Senhor consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu só preciso da palavra. Tua cruz é a demonstração. Sou visto por teu olhar, e na cruz se prova o quanto me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma te trata.
que você pode dizer isso para nós encerrarmos? Acalma a tempestade no meu inteirinho, minha alma agitada, e as ondas de dúvidas que vêm com um turbilhão. Na quebra das ondas te encontro aos rochedos do
ti tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Deus, eu já te vi na sarça ardente, Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo, Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, Senhor, não me deixe sair sem ver tua glória. O teu povo até pecou e bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua face, Senhor. Eu quero ver tua glória, Senhor. Filho, tu se posiciona na fenda daquela rocha, que já já eu vou passar, aí tu me vê de costas. A minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer, mas minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha, recebe a minha glória, recebe agora a minha glória, filho. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe agora a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no ciclo de oração eu derramo glória, nos meus obreiros eu derramo glória. A minha casa está cheia de glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória. Recebe agora a minha glória, pois quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe agora a minha glória. A minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz o morto reviver, a minha glória faz inferno abalar. Desci aqui foi para me apresentar com glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe agora a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe agora a minha glória. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça ela vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar, filho. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora
vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória. Preocupa não, toda tristeza que está em seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. A ordem do Senhor é pra continuar. A ordem do Senhor é pra continuar, filho. Não é a hora de parar. Não é a hora de parar. A ordem do Senhor é pra continuar. A ordem do Senhor. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e eu já dei ordem para acalmar o mar. Ei, filho, por que se turba o seu coração? Por que você está tão preocupado com o dia de amanhã? Ei, filho, fui eu que dei ordem para acalmar o mar. E ainda que o mar não se acalmar, eu te chamo para andar sobre as águas. Vem. Vem, filho, pois eu sou o dono de todas as coisas. Não há tempo ruim que não me obedeça. Não há mar que não se cale diante da minha voz. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando a ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Escuta, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém pode te ajudar, não, não. Ninguém estende a mão pra levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E o Senhor diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá
projeto contigo, ninguém impedirá. Se o Senhor está no barco, não há quem possa impedir de chegar do outro lado. Sim, eles não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Segunda Coríntios, capítulo 9, o versículo 7 vai dizer assim. Todos acharam? Ajuda o seu irmão aí do lado, que de repente não achou. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a palavra do Senhor está nos ensinando que se você vai dizimar, você vai ofertar, que você possa fazer isso com alegria no teu coração, segundo o que você propôs no seu coração. Porque o Senhor não está aqui determinando quantia nem valor. O Senhor está aqui olhando para um coração que dá com alegria. Pode ser uma moedinha de 10 centavos, como as crianças elas fazem. As crianças, elas são as primeiras a virem ofertar. Elas amam ofertar. Então que nós possamos aprender com eles, que nós possamos aprender a ofertar com as crianças, ter esse sentimento que eles têm de se alegrar. Eles não veem a hora de chegar esse momento. Que esse seja o sentimento do nosso coração também, irmãos, de não ver a hora de chegar essa outra parte da adoração a Deus. Porque ofertar e dizimar também é adoração. Paulo, ele vai dizer que é um dom de Deus. Ei, quem oferta, quem dizima, saiba que você tem esse dom. Então, se você faz isso com alegria, é um dom. Amém? Senhor, eu quero apresentar a tua igreja diante do Senhor, Pai, que está aqui, Deus, para ofertar e dizimar na tua casa. Senhor, que cada oferta, cada dízimo que vai ser entregue no teu altar, Senhor, seja para a glória do teu próprio nome. E cada um que está aqui, Senhor, voluntariamente, possa vir com esse desejo no coração, com essa gratidão, com alegria, Senhor. Com alegria, com um sorriso no rosto, Senhor. Sabendo que o Senhor é o provedor dos seus lares, Pai amado. Sabendo que essa oferta, que esse dízimo que está sendo entregue não irá lhe fazer falta, Senhor. Venha com esse sentimento, meu irmão. Venha com esse sentimento no coração, sabendo que não irá lhe faltar nada. Pode vir ofertar na casa do teu Pai. Foi o Senhor que derramou sangue sobre a vida de cada um que está aqui. Foi o Senhor que foi na cruz, Pai amado. Foi o Senhor que pagou o preço, Senhor, o grande preço pelas nossas vidas. Assim, Deus, eu peço ao Senhor, Pai, tende misericórdia de nós, Pai. Que a tua graça esteja estendida, Senhor, sobre nós. Que o teu favor, o favor a qual nós não merecemos, ele esteja estendido sobre nós, Pai. E que o ladrão do entendimento, Senhor, essa noite, ele perca as forças mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. E que ninguém saia daqui, Senhor, sem ser ministrado pela tua poderosa palavra. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10.
Glória a Deus. Lucas, capítulo 13, verso 10. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos estar lendo. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curados, e não no sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amados, esse texto está falando da cura de uma mulher enferma. Uma mulher que se encontrava 18 anos enferma. Jesus expõe o caráter espiritual de muitos problemas e enfermidades. Ele relata a Pedro algo sobre a amargura, sobre ressentimento, que traz para algumas pessoas que estão com o coração dessa maneira, algumas penalidades severas. Antes da gente entrar nesse texto aqui, eu queria agora que os irmãos fossem lá em Mateus. Mateus capítulo 18. O verso 34. Mateus 18, o verso 34 e o 35. Para a gente poder compreender o porquê desse espírito de enfermidade que havia nessa mulher. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou ao responsável para aplicar penas severas, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu queria só falar aqui algo sobre isso, que quando Jesus ele explica para Pedro sobre a amargura, contando uma parábola, isso aqui é uma parábola que Jesus havia contado. Porque Pedro, alguns versículos acima, Pedro vai perguntar para Jesus assim, no versículo, capítulo 18 ainda, volta no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro faz essa pergunta para Jesus. Por quê? Porque na cultura judaica era se ensinado que deveria perdoar até 3 vezes. Então Pedro, quando pergunta para Jesus, diante de um ensinamento que Jesus já vinha ensinando, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quando devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes 7, Jesus vai dizer:
Não digo até 7 vezes 7, mas sim até 70 vezes 7. Por que Pedro ele vem e ele multiplica, né, essas quantidades de perdão? Porque Pedro ali naquele momento, ele queria, né, se sair um bom generoso, o mais generoso, o que perdoa mais. Então Jesus vai e conta uma parábola para Pedro a respeito de um devedor, de uma pessoa que devia uma dívida, que era uma dívida impagável, assim como a minha e a sua dívida, que é impagável diante do sacrifício de Jesus. A nossa dívida ela é impagável. Então Jesus conta essa parábola para Pedro, até chegar nesses versículos aqui, o 33, o 34 e o 35 que eu li, que ele vai dizer: e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por quê? Porque o homem que tinha ali perdoado a dívida, quando ele o homem que foi com a dívida perdoada, aliás, quando ele precisou perdoar a dívida de uma outra pessoa, ele não estendeu misericórdia sobre aquele que devia para ele. Então essa parábola é Jesus contando assim, ó, um homem tinha uma dívida, um outro homem o perdoou. Agora aquele homem que foi perdoado não perdoou a dívida de outra pessoa. Então Jesus conta essa parábola para Pedro para dizer, olha, resumidamente, para perdoar não existe quantidade. E aquele que não perdoa, que foi o homem da parábola que não perdoou, ele sofreu uma penalidade, ele sofreu consequências, porque um coração que não perdoa, irmão, ele guarda amarguras. Um coração que não perdoa, ele é porta de acesso para Satanás agir. Amém? Então eu precisei contar essa parte aqui, nessa questão de um coração que está preso, para a gente poder entender essa passagem que nós lemos em Lucas, capítulo 13. Amém? Voltem lá, por favor. No capítulo 13 de Lucas. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Então, além dessas penalidades de não perdoar, esses sentimentos, eles alojam e alimentam os demônios torturadores. Então, irmãos, o texto que nós lemos não está falando de uma mulher que não perdoou, mas o texto está falando de uma mulher que ela havia 18 anos presa por um espírito de enfermidade. O texto ele está sendo muito claro que era um espírito de enfermidade, não era uma enfermidade que Deus havia permitido, era um espírito de enfermidade, era um espírito que ele vinha do maligno, era algo que o próprio maligno prendeu esta mulher nesta enfermidade durante 18 anos. A causa aqui não relata, o texto não relata o que levou essa mulher a ficar 18 anos, a chegar neste lugar, ao ponto de um espírito maligno prender ela durante 18 anos. Mas diante do texto que nós lemos lá em Mateus, sobre coisas da alma, sobre coisas do coração, nós podemos aprender com esse texto, que falta de perdão, orgulho, porque irmãos, o orgulho, ele impede uma pessoa também de perdoar. A soberba, ela impede também uma pessoa de perdoar. Então nós podemos aprender com esse texto aqui, que várias coisas nos impedem de perdoar, e várias coisas podem também nos manter presas em cativeiros, aonde Satanás fez ali para nós, aonde Satanás colocou como armadilha para nós. Amém? Vocês estão compreendendo? Glória a Deus. Então, como eu disse, porque Jesus conta essa parábola para Pedro? Porque Pedro pergunta quantas vezes deveria perdoar alguém, e logo em seguida ele mesmo dá a resposta, que seria 7 vezes 7. E Jesus então responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Como eu disse, eu fui nesse texto somente para entendermos que uma alma pode estar presa em coisas, em pessoas, por falta de perdoar e entre tantas outras coisas. Uma alma, irmãos, ela pode estar presa em pessoas, em coisas, em falta de perdoar, de liberar perdão, de pedir perdão e em tantas outras coisas. Uma alma, um coração, uma mente pode estar em um cativeiro por falta de rendição, por falta de se submeter ao Senhor. Essa mulher, ela estava na igreja. Vamos ler novamente lá o versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Uma igreja, nos dias de hoje. Numa igreja. E veio ali uma mulher possessa de um espírito. Essa mulher, ela estava possessa, ela estava tomada por esse espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Então essa mulher, ela estava na igreja. Tudo indica que ela frequentava aquela igreja. Ela não só estava naquele dia, mas tudo indica que essa mulher frequentava aquela igreja. Ela era uma frequentava, desculpa, errei, a palavra não saiu. Ela frequentava aquela igreja durante 18 anos. Tudo indica que ela já estava ali, aquelas pessoas conheciam ela há 18 anos. Amém? E foi classificada por Jesus como filha de Abraão. Na Bíblia, Jesus usava a expressão filho ou filha de Abraão com dois sentidos principais. Primeiro, o físico, falando da sua nacionalidade, ou o espiritual. E quando Jesus vai falar com essa mulher, que ele fala ali para aqueles homens que estavam na sinagoga, para os chefes da sinagoga, ele fala para eles como, referindo-se a ela como filha de Abraão, porque Jesus estava falando sobre a fé daquela mulher. Jesus estava relatando sobre a fé dela. Então todas as vezes que Jesus fala sobre filho de Abraão, ou filha de Abraão, ou filho de Abraão, ele quer dizer o quê? Que Abraão era o patriarca do povo de Israel e o pai da fé. Jesus usava o termo para confrontar a hipocrisia ou para incluir os marginalizados. Então Jesus estava dizendo, essa mulher aqui, ela é filha do pai da fé. Era Jesus confrontando aqueles homens, os fariseus, dizendo a eles assim, ei, tem salvação para ela também, tem libertação para ela também. Era isso que Jesus estava ali nesse texto aqui, mostrando para esses homens. Espera que daqui a pouco você vai começar a entender o que o Senhor está falando conosco essa noite. Eu preciso só enfatizar essas partes. Então, quando em Lucas 13, capítulo 13, o verso 16, Jesus, ele cura uma mulher no sábado e a chama de filha de Abraão. Ele estava validando o seu direito à libertação divina. E hoje, irmãos, o Senhor está aqui para validar o meu e o seu direito à libertação divina. Você crê nisso? O Senhor, quando vai diante dessa mulher, chamando ela de filha de Abraão, ele estava falando para todas aquelas pessoas que estavam ali naquela igreja, na sinagoga, para aqueles fariseus, para os mestres da lei, dizendo, eu estou aqui hoje para validar ela, o direito de libertação divina. Então o Senhor te trouxe hoje aqui essa noite, para validar o direito de libertação divina, sobre a tua e a minha vida. E nós só não vamos sair daqui libertos, irmãos, se nós não crer nesse direito que o Senhor hoje está decretando sobre a minha e a tua vida. Olha como isso é muito poderoso. Deus quer libertar pessoas aqui essa noite. Deus quer nos libertar, meus irmãos. Assim como Jesus, ele foi por livre e espontânea vontade libertar aquela mulher. Essa noite o Senhor, ele veio aqui por livre e espontânea vontade para trazer libertação. Deus não está aqui à força.
O Espírito Santo não está aqui à força. Ele veio por livre e espontânea vontade, irmãos. Por quê? Porque Ele ama. É porque Ele ama. Então Ele não está aqui forçado. Ele não está aqui forçado. Essa mulher que era herdeira da fé. Olha como isso, irmãos, é tão forte. Essa mulher que ela era herdeira da fé, porém era também uma prisioneira de Satanás. Ela era a herdeira da fé. Foi chamada de filha de Abraão porque ela era a herdeira da fé. Mas também ela era uma prisioneira de Satanás. Vamos no versículo 16. Capítulo 13, versículo 16. Olha o que Jesus vai dizer. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, irmãos, o fato daquela mulher estar ali naquela igreja, o fato daquela mulher ser herdeira da fé, assim como eu e você somos herdeiros da fé, o fato daquela mulher frequentar aquela sinagoga, o fato dela estar ali todos os dias, talvez, mesmo assim, não deixou ela, não impossibilitou ela de estar em um cativeiro, aonde o próprio Satanás a mantinha presa há 18 anos. E o que eu quero dizer com isso, o que a palavra quer dizer com isso, irmãos, que sim, existem pessoas que hoje, no nosso meio, no contexto geral como igreja, não somente aqui, mas no contexto geral, existem pessoas que estão dentro da igreja, existem pessoas que frequentam a igreja, existem pessoas que vão todos os dias para a igreja, mas ainda assim essa pessoa está no cativeiro, aonde Satanás tem preso, está mantendo ela presa ou ele preso. Porque o fato de estar na igreja, irmãos, não significa que eu estou imune de cair nas artimanhas ou nos laços de Satanás. A gente precisa aprender isso. Que vir à igreja não me blinda. Vir no 4 paredes não me blinda. Então eu não estou salva só porque eu venho na igreja. A gente precisa entender isso. Eu não sou salva só porque eu estou dentro da igreja. Porque essa mulher, há 18 anos, ela era mantida em cativeiro. E o texto vai dizer que era um espírito de enfermidade que a mantinha encurvada. Um espírito que não deixava ela olhar para o alto. Era um espírito que não deixava ela olhar para Deus. Mantinha ela encurvada. O texto vai dizer que dela mesmo, ela não podia se endireitar. Ei, eu e você, sozinhos, não podemos ser libertos. Ei, igreja, sozinhos nós não podemos ser libertos. Só podemos ser libertos por intermédio de Cristo. Só podemos ser libertos por intermédio de Cristo. A crucificação fez para mim e para você acessar a salvação. Então quando Cristo vai para a cruz, a salvação está liberada. Mas para acessar a salvação, irmão, eu preciso ser liberto. Ei, para acessar a salvação, nós precisamos ser libertos. Essa mulher é herdeira da fé, mas ela ainda não era liberta. E o Senhor está falando: ei, vocês são herdeiros da salvação, mas para entrar precisa ser liberto. Para acessar precisa ser liberto. Para acessar, irmão, nós precisamos ser libertos. Então, como pode uma pessoa salva ter um espírito de enfermidade e ser uma prisioneira de Satanás? Uma pergunta: como pode isso? Jesus afirmou que ela estava em um cativeiro, que ela era escrava de uma opressão maligna, uma opressão demoníaca. Essa enfermidade, ela não era da vontade de Deus. Essa enfermidade, ela era da alma, ela era do coração, ela era da mente. Ei, aonde
O espírito maligno a manteve escrava por 18 anos. Quando Satanás, quando o diabo, ele se depara comigo, com você, quando ele vê em mim e você fragmentos da alma, a alma almática, quando ele olha para mim e para você, que ele vê fragmentos do coração, o coração que está impuro, quando ele olha para mim e para você, que ele, através do meu e do teu comportamento, ele vê que na nossa mente não há coisas a quais nós estamos pensando que sejam das coisas do céu, as coisas celestiais. Quando ele olha para nós, irmãos, ele acessa lugares porque há legalidade. Quando ele olha e vê que a nossa alma está almática, quando ele olha para nós e vê que o nosso coração está impuro, apesar dele não sondar o meu e teu coração, mas através do nosso comportamento, ele sabe como nós estamos diante de Deus ou não, irmãos. E aí ele encontra legalidade, porta de acesso, e ele entra, e ele nos aprisiona. Aí ele encontra a legalidade, irmãos. Recentemente foi ministrado aqui, que todas as vezes que nós não obedecemos, irmãos, que todas as vezes que nós tomamos posições diferentes a qual Deus não determinou para nós, todas as vezes que nós deixamos nossa alma nos dominar, todas as vezes que nós nos iramos e aí pecamos, Satanás encontra porta para nos manter escravo dele, escravo do pecado, escravo da nossa alma, escravo da nossa mente, escravo do nosso coração. Nós não podemos ser escravo disso. Nós precisamos ser escravo de Deus. Não são dessas coisas, meus irmãos. E aí ele encontrou legalidade. E aí ele encontrou legalidade nesta mulher. O texto não fala o que foi, mas nós podemos aplicar muitas coisas, irmãos, nos dias de hoje. A falta de perdão, a falta de perdoar, o orgulho, a soberba, a mentira. Aquela mentira que a gente fala, eu não menti, eu só omiti, continua sendo mentira. O jeitinho brasileiro, tudo isso é legalidade. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente ajusta as coisas ao nosso favor? É legalidade. É legalidade. Para Satanás manter uma pessoa presa. É legalidade. E essa mulher andava encurvada, debilitada, limitada, olhando para o chão da vida, olhando para as coisas dessa terra. Ei, irmãos, quantos não estão assim? Ei, quantos não se encontram dessa maneira, encurvados, olhando para baixo, olhando para os seus próprios pés, olhando para as suas feridas. E eu não estou aqui descartando dor de ninguém. Mas tem pessoas que estão prostradas dessa forma, olhando para os próprios pés, lambendo as próprias feridas, quando não quer que o outro também lambe as suas feridas. Tem gente dessa maneira, que além de lamber as suas feridas, ainda quer que o outro lamba as feridas dele. Tem gente dessa maneira, com vitimismo, o coitado. Não, irmãos, isso tudo é legalidade, isso tudo é porta para o inimigo nos aprisionar, nos manter escravo dele, nos manter olhando para baixo, porque quem olha para baixo não consegue contemplar Deus, não consegue ouvir, não consegue clamar ao Senhor, não consegue entoar o nome do Senhor. Quem olha para baixo só consegue ver os seus pés, mais nada. E essa mulher, ela andava dessa maneira. Tem pessoas que estão idolatrando as suas próprias necessidades. Tem pessoas que estão mergulhadas em complexo de inferioridade, rejeição, desesperança. Pessoas essas que fazem parte da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja.
Pessoas que também estão longe da igreja. Pessoas também que estão afastadas da igreja, afastadas do Senhor. O inimigo prende, irmãos, quando ele olha para o nosso comportamento. Porque ele não consegue, ele não pode esquadriar nem a minha e nem a tua mente. Ele não pode sondar nem o meu e nem o teu coração. Mas se tem uma coisa que ele observa muito, é o nosso comportamento. Se tem uma coisa que ele observa em mim e você, é aquilo que sai da nossa boca. Se tem uma coisa que ele está muito atento, é para aquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Para que ele possa encontrar legalidade. Para que ele possa encontrar um acesso. E nos manter escravo. E nos manter preso. Nos manter preso longe de Deus. Porque nós podemos estar dentro da igreja, irmãos. Mas podemos estar longe de Deus. Podemos estar como esta mulher encurvada. Longe de Deus. Porque não é o vir para a igreja que vai nos libertar. E eu não estou dizendo que você não deva estar aqui, porque aqui eu tenho certeza que aqui é lugar de libertação. Aqui é lugar onde nós temos um encontro face a face com o Senhor também. Aqui é um lugar onde a glória do Senhor é manifestada e pessoas que se disponibilizam são libertas. Aqui é o lugar onde o mover dos céus acontece. Aqui é o lugar onde Deus desce com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia para libertar um povo que está cativo, que está oprimido, que necessita de liberdade. É esse lugar aqui. O que eu quero que você entenda essa noite, que você não pode estar satisfeito só de estar. Você precisa querer sair daqui. Nós precisamos querer estar aqui para ser libertos, irmãos. Nós precisamos querer estar neste lugar para ser libertos das algemas, das cadeias, das sofismas, das fortalezas da mente. Nós precisamos querer estar neste lugar para sermos libertos. E por quê, irmãos? Porque o texto vai dizer, olha o versículo 13. O texto vai dizer, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Ei, por que nós precisamos, irmãos, estar aqui e desejar ser libertos? Para quê? Porque na medida que o Senhor toca em mim, toca em você. Na medida que nós deixamos Ele nos libertar, Ele endireita os nossos caminhos. Ele endireita os nossos caminhos. Ei, e quem anda com o caminho endireitado, glorifica a Deus. Quem anda com o caminho endireitado, o nome de Deus é glorificado através da tua vida. Ei, o texto vai dizer que no versículo aqui 17, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. E entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Ei, você sabia que quando você é liberto, você prega para o outro? Ei, irmãos, talvez você não saiba pregar, ou tenha vergonha, ou tenha medo. Mas a partir do momento que eu e você é liberto, eu e você prega com a nossa atitude, irmãos, de libertação. Outras pessoas podem ser alcançadas por Cristo através da minha e da tua libertação. Porque esse povo se gloriou. Esse povo se alegrou com os gloriosos feitos por intermédio de Jesus. Irmãos, então por que eu preciso desejar ser liberto? Porque tem vidas que precisam ser alcançadas através da minha libertação. Porque, irmãos, eu preciso desejar ser liberta. Porque tem almas que precisam ser alcançadas. E é através da minha e da tua libertação que essas almas verão os grandes feitos de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, obrigada. Essa filha, essa mulher, essa filha de Abraão, ela precisava de libertação.
Assim como muitos que se encontram aqui esta noite, precisamos, irmãos, de libertação, porque nós não somos melhores do que ela. Se essas escrituras chegou até mim e a você no dia de hoje, se essa palavra chegou nos nossos dias de hoje, é porque o Senhor quer libertar. Irmãos, o Senhor quer libertar. O texto vai dizer que ela andava encurvada, como eu já falei, e não podia sozinha endireitar-se, como nós lemos no verso 11. Sozinho não podemos ser libertos. Essa mulher não conseguia olhar para o céu, não conseguia olhar para Deus. Havia uma cadeia que a impedia. E hoje, o que está nos impedindo de olhar para Deus? Eu e você sabem do que nós precisamos ser libertos. Hoje, o que está nos impedindo, irmãos, de olhar para Deus de verdade? Hoje, de verdade, o que está nos impedindo, irmãos, de olhar para o Senhor? De verdade, irmãos, é deixar Ele nos libertar. De verdade, irmãos, hoje o que nos impede é deixar Ele nos libertar. Porque quando o texto vai dizer que Jesus havendo, olha o versículo 12. Vendo a Jesus, chamou. E quando Jesus chama, ela vai. Para ser liberto precisa ser obediente. Para ser liberto precisa responder ao chamado do Senhor. E eu estou falando de chamado aqui, não estou falando de ministério não. Para ser liberto, Jesus está chamando, venha ser liberto. Precisa responder a esse chamado de Jesus que quer libertar. O Senhor quer libertar, irmãos. E quando Jesus olha para essa mulher, Ele a chamou e disse: mulher, está livre. Está livre. Deus quer nos libertar, irmãos, para ser livres. Livres de cativeiros, livres de pessoas, livres de coisas. Tem pessoas que estão presas por pessoas. Tem pessoas que estão no cativeiro porque está atado com pessoas e não se desconecta dessa pessoa. E essa pessoa, ela mantém presa. E o inimigo viu uma legalidade. E o diabo viu uma brecha. E aí ele mexe na emoção. Porque tem pessoas, irmão, que parece que precisa de outro para ser feliz. Parece que tem pessoas que precisam do outro ali. Porque se o outro não tiver, parece que essa pessoa, ela não está completa. E aqui eu estou falando no geral, de todos os relacionamentos, seja ele amoroso, seja ele de amizade, todos os tipos de relacionamento. Tem pessoas que estão preso. Tem pessoas que é preso ao marido. Tem pessoas que é presa à mulher e não consegue ser livre. Você é uma só carne, você que é casado. Mas você não é preso a ele e nem você é presa a ela. Você precisa ser livre. E o Senhor quer libertar de sentimentos. O Senhor quer libertar vidas dessas cadeias emocionais. Jesus então vendo, chama. E aquela mulher foi. Jesus, ele só falou: mulher, seja livre. E imediatamente ela foi livre daquele espírito de enfermidade. Imediatamente ela foi livre daquele espírito que a prendia. Irmãos, quando Jesus ele liberta de verdade. Mas precisa querer. Precisa obedecer. Precisa renunciar. Não há meia libertação. Não há meia libertação. 50% eu sou preso, 50% eu sou liberto. Nós sim, estamos no processo de transformação, sim. Mas quando Deus liberta eu e você de um pecado, Ele liberta e acabou.
Então eu não fico mais com o pé um pouco no pecado e um pé um pouco na igreja. Se Deus me libertou de certo pecado, então certo pecado não pode mais fazer parte da minha vida. Então não há meia libertação de pecado. Ou nós renunciamos, ou ficaremos presos nessas armadilhas do inimigo. Ou nós renunciamos, nos arrependemos, ou andaremos encurvados. E uma pessoa que anda encurvada, irmão, você já observou que tem pessoas que elas são corcunda? Você já percebeu como que essa pessoa é? Uma pessoa que é assim, irmãos, ela não expressa alegria nenhuma. Ela não expressa alegria nenhuma na sua face, irmãos. Porque como que vai uma pessoa sentir alegria olhando para os seus pés? Pega essa no teu espírito, nós só somos alegres olhando para Deus. Nós só somos felizes olhando para Cristo. Olhando para o alto. Olhando para Ele. Porque seremos frustrados nessa terra, irmãos. Seremos decepcionados. E aí, se eu estiver olhando para os meus pés, quando a decepção vier, quando a frustração vier, quando a pessoa que eu mais amo me frustrar, porque tem pessoas que se o marido frustrar essa pessoa não consegue mais nem querer adorar a Deus. Por quê? Porque está olhando e está idolatrando pessoas. Está idolatrando homem nessa terra. Está idolatrando coisas nessa terra. Por quê? Porque está olhando para o chão. Está olhando para a terra. Está olhando para coisas que não têm vida. Nós precisamos olhar para Cristo, que Ele é a vida. É Ele que nos liberta, irmãos. E é para Ele que nós precisamos olhar para ser libertos. Para ser libertos, eu preciso querer. E essa mulher quis. Ela quis. Ela foi. Jesus, vendo aquela mulher, imediatamente a chamou e disse: seja livre. Ei, Jesus está vendo que precisamos de libertação. Ele está chamando pessoas e dizendo: seja livre. Presta atenção nisso, irmãos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está no governo dele nas regiões celestiais. E Jesus está sentado com ele. E Ele está vendo que nós precisamos de libertação. Ei, Ele está vendo que precisamos de libertação. E Ele está dizendo: então seja livre. Ele está vendo, irmãos, e Ele está dizendo: então seja livre. Seja liberto. Eles estão vendo, a Trindade está vendo, irmão, que a igreja dele precisa de libertação. E Ele está dizendo: então sejam livres. E aí, irmão, não precisa eu e você de fato fazer nada. É só querer ser livre e renunciar, irmãos. Não precisa sacrificar. Não precisa fazer sacrifício, William. Só precisa querer. Só precisa se render. Só precisa se submeter. Só precisa obedecer. Não precisa nem eu e nem você ir para a cruz, porque Ele já foi. Não precisa, porque Ele já foi. E Ele está nos convidando. Seja livre. Só que tem pessoas que não querem deixar Jesus libertar. Tem pessoas assim também, irmãos. E essas pessoas estão dentro
de igrejas. Tem pessoas também que não querem deixar Jesus libertar, que não quer ser livre, porque para ser livre é necessário se submeter. Para ser livre é necessário se submeter a uma ordem. E tem pessoas no contexto, dentro de igrejas, que estão presas há muitos anos. Tem pessoas que aceitou Jesus já tem mais de 20 anos e ainda está presa. Tem pessoas que eu não consigo nem dizer a quantidade de prisões que tem na mente, mas não se permite deixar Jesus libertar. Simplesmente porque não quer se submeter. Olha como isso é sério, irmãos. Porque para ser livre, ser liberto, a característica de quem é livre, a característica de quem é liberto, é uma pessoa obediente, é uma pessoa submissa. Essa é uma característica de quem é liberto, de quem é livre. Aleluias. Quem Deus toca, quem se deixa ser tocado por Deus, seus caminhos são endireitados. Deus quer nos libertar para sermos livres de opressão, das cadeias. Deus quer te fazer comigo, com você, irmãos, o que Ele fez com Lázaro. Lázaro estava morto, cheio de ataduras, cheio de faixas. Deus chega até o local, até o sepulcro de Lázaro, e fala assim, chama, Ele chama, Ele, ei Lázaro, saia para fora. E imediatamente Lázaro saiu. E sabe o que Jesus faz? Desata as faixas que está nele e deixa ele ser livre. Ei, sabe o que Deus está querendo fazer comigo e com você? Ele quer desatar as faixas, os nó que está nos prendendo para nós ser livres e ir cumprir o chamado a qual nos foi designado. O Senhor quer desatar os nós, irmãos, porque Ele quer fazer de mim, de você, o povo dEle, o povo livre. O povo de Deus é livre, irmãos. O povo de Deus é livre, precisa caminhar livre. E o Senhor está convidando Lázaro aqui essa noite. O Senhor está convidando mulheres como essa, enfermas aqui esta noite. Seja livre, mulher. Seja livre, Lázaro. Seja livre. Permita que Deus hoje te liberte daquilo que precisa te libertar essa noite. O Senhor quer fazer de mim, de você, um povo livre. Irmãos, e não há mágica para isso. Só há uma coisa: obediência, acompanhado de renúncia, acompanhado de arrependimento. Coisas que precisamos fazer. E quando essa mulher ela é liberta, que ela começa a glorificar a Deus, eu logo entendo que essa mulher conheceu. Ela conheceu uma verdade. Irmãos, ela conheceu uma verdade a qual 18 anos, que provavelmente ela já estava ali naquela sinagoga, que ela nunca tinha visto. Talvez essa mulher ela só era uma religiosa. Através dos ensinamentos dos mestres da lei, dos fariseus. Talvez essa mulher ela só era uma religiosa, mas quando Jesus a chama, ela,
Agora eu estou parafraseando, tá? O texto não diz. Mas quando Jesus a chama, ela fala: opa, alguém me chamou diferente. Ei, presta atenção nisso. Quando Jesus a chama, eu fico imaginando essa mulher: opa, alguém me chamou diferente. E aí essa mulher, por alguém ter chamado ela diferente, ela não resiste a esse chamado diferente. Ei, porque essa mulher, certeza, William, que ela sabia que ela era escrava. Ei, presta atenção. Certeza que essa mulher sabia que ela era escrava de um espírito maligno. Sem dúvida que ela sabia. E quando ela ouve Jesus chamar: alguém me chamou diferente, eu preciso ir. Eu preciso sair logo deste lugar. Eu preciso sair logo deste lugar. Ei, Deus está falando comigo, com você. Ei, ouve a voz dele, está te chamando diferente, já tem dias. Ei, ele está te chamando diferente, já tem dias. Você e eu precisamos sair deste lugar. Já tem dias que ele está nos chamando diferente, irmãos. Já tem dias. E nós precisamos sair deste lugar. Essa mulher conheceu uma verdade. E a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Ei, talvez o que está faltando para os dias de hoje, no povo de Deus, é conhecer a verdade de verdade. Ei, talvez o que está faltando no povo de Deus é conhecer a verdade de verdade. Se coloca de pé. Está faltando nós conhecer essa verdade, irmãos. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui porque tem misericórdia, tem graça. Assim como Ele estendeu sobre aquela mulher, tem graça, tem misericórdia estendida. Não é o teu fim. Ei, não é o teu fim. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, na sua cabeça. Eu quero orar por você. Amado da nossa alma. Senhor, assim como essa mulher ouviu. Senhor, ela ouviu e ela foi liberta, Senhor, porque ela ouviu. Abra os nossos ouvidos aqui esta noite, Senhor. Abra os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, a Tua voz. Porque nós é um povo, Senhor, que precisa, sim, Deus, de libertação. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a Tua igreja, Pai. Nós precisamos ser libertos, Jesus. E o Senhor está aqui porque o Senhor sabe que nós precisamos ser libertos, Pai amado. Nós queremos ser libertos, Senhor. Senhor, tira as ataduras, Pai amado. Nos tira dessa morte espiritual, Senhor. Nos tira desse lugar de orgulho, Pai, de soberba, de mentira, Senhor. Nos tira desse lugar de olhar para as coisas dessa terra, Senhor. Nos tira desse lugar de olhar para nossas feridas, Pai amado. Vem sobre este lugar, Senhor. Vem sobre esse povo que está aqui, o povo é teu. Senhor, esse povo te pertence. Vai visitando, Senhor, os corações, Pai, que está sem força. Vai visitando a alma, a mente, o coração de cada um, Senhor. O Senhor é o que esquadrinha a mente. O Senhor é o que sonda o coração. O Senhor é o que alimenta, Senhor, o que preenche os vazios da alma, Deus. Vem, Jesus. Vem libertando, vem curando. Deixa Deus te libertar. Vai falando com o Pai da sua alma, o teu Deus.
Vai dizendo aí para Ele o que você precisa ser liberto. Vai dizendo para Ele do que você precisa. Vai que Ele está aqui, Ele está aqui. Ele veio, Ele está aqui, irmãos. Não é mentira, Ele está aqui. Satanás pode até mentir, mas Ele não mente, Ele está aqui. Porque Ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele vai estar. Ele veio por amor. Ele veio por causa do amor dele. Ele veio porque Ele quer libertar o povo dele. Porque Ele quer que nós andamos livres. Ele quer que nós sejamos um povo livre. Um povo livre. Sim, Deus. Você que está aqui, você que ouviu esta palavra, e você quer ser livre, venha. Venha porque Ele está aqui. Sim, Deus, vem libertando, Pai. Vem libertando, Senhor, o povo que está aqui, Senhor, que reconhece, Deus. Vem estendendo graça, misericórdia, Senhor, sobre a tua filha, Pai. Vem estendendo o teu favor sobre ela, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, vem estendendo o teu favor sobre a vida dela, Pai. A tua graça, o teu favor sobre ela, Pai. Ah, Deus, ela sabe que ela é dependente de Ti. Ela sabe, Senhor, que ela foi chamada para depender de Ti. A tua graça, Senhor, que teus feitos se renovam sobre a vida dela, Pai. E através, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, pessoas sejam alcançadas, Senhor, pela tua palavra, pelo Evangelho, Pai. Sim, Jesus. Sim, Pai. Sim, Senhor. Ah, Deus amado, a tua filha está aqui, Senhor, porque ela quer ser livre de todas as coisas, Senhor. Ela quer ser livre em Ti, Senhor. Ela quer ser livre em Ti, Você que está afastado da presença do Senhor, eu quero te convidar a aceitar o convite que Ele tem para você. O convite de libertação. Você está afastado do Evangelho e se afastou. O Senhor te convida para voltar para os caminhos dEle. Você que está aqui, tem alguém aqui essa noite que se encontra afastado do caminho do Senhor e quer voltar para a presença dEle? Você se sente que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar para a presença dEle? Você acha que está afastado, você reconhece que está longe, quer voltar para o caminho do Senhor? Ele está te chamando. Ele está te chamando. Tem alguém aqui que nunca caminhou com o Senhor e quer aceitar o Senhor como Salvador de sua alma? Ele está te convidando. Amém, aleluia. Não tem? Amém. Que você possa ouvir o Senhor te chamar de novo. E nós não sabemos quando Ele vai chamar de novo. Aleluias. Acabo cometendo
Senhor, igreja, no seu lugar aí. Com alegria. Eu posso ser livre pra viver. Aplauda ele, é digno do nosso aplauso. Ele é digno. Aleluia. Conhecer todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Ele Louvado teu nome, Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Irmãos, nesse domingo temos escola bíblica, amém? Não falte na escola bíblica, irmãos. A gente precisa aprender a sentar para aprender. Para que um dia o Senhor possa nos levantar para ensinar. E se nós não tivermos essa humildade de estar na escola bíblica, quem pode? Para aprender, nunca o Senhor vai nos levantar para ensinar. Amém? Domingo tem culto. A escola bíblica às 9 horas da manhã. E domingo culto às 18 horas. Amém? Você está mais do que convidado. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, liberar a tua igreja, Pai. Senhor, que o Senhor leve cada um debaixo do teu governo, guardado pela tua poderosa presença. E que assim seja, Senhor, no nome